Bom, boa noite para quem eu ainda não dei boa noite, para as meninas, as duas Ana Paulas, né, que entraram agora. Hoje nós vamos dar continuidade à questão dos equipamentos, né, e os acessórios na radiologia. Alguém me diz aí se vocês estão conseguindo ver o slide direitinho? Agora sim. Tá, ok. Todo mundo entendeu sobre a questão da sequência didática, né? De como que a gente vai trabalhar essa disciplina. A prova vai valer 7. Professora, Oi. o meu não tô dando pra ver não, ele tá no meio da tela, dividindo. Tu sai, filha, e entra de novo. O meu também tava assim. Ah, tá, deixa eu sair. Então, Sai da sala, sai. a gente te espera. Vai. Deu certo? Agora tá bom, deu. Show. Obrigadinha, Adriana. De Gente, nada, minha flor. alguém tem alguma dúvida como que vai ser a questão das notas de vocês nessa disciplina, alguma coisa assim? Lembrando que é da mesma maneira que na disciplina passada, né? 7 pontos de prova e 3 pontinhos de trabalho, né? São 3 trabalhos, sendo 2 deles valendo 1,5 e um dos trabalhos valendo 1 pontinho extra, tá? Para quem não conseguir alcançar a média e tiver o trabalhinho, ganha 1 pontinho para não ir para recuperação, tá? É uma forma que eu encontrei para ajudar vocês para não tá indo para recuperação, tá? Então, fica de recuperação mesmo quem não tá atento, tá? Então, façam todos os trabalhinhos. Passei um trabalho para Passei não, né? Vou passar um trabalho para outra turma, mas já teve aluno que disse que não vai participar, não vai fazer porque é de vídeo. Trabalho para gravar vídeo, de tipo fazer uma encenação e gravar vídeo para mandar. Sempre vou tentar fazer esses trabalhos bem diferentes assim, tá? Quando eu encontrar uma forma de fazer com vocês também, tá? Então tentem sempre participar, fazer os trabalhos, que aí além de ganhar ponto, né, a gente interage bastante, né? Participa, aprende mais. O primeiro trabalho é amanhã já, tá, gente? Amanhã de manhã eu vou mandar o artigo. Se eu não mandar até meio-dia, por favor, Márcio, que é quem fica atrás dos trabalhos das apostilas antes da hora, né, Márcio? Me lembra, por favor, tá? Se eu não enviar até meio-dia. Tudo bem. Aí eu vou enviar o artigo para vocês. Como é que é o nome do artigo, Márcio? Que é a adaptação do técnico de radiologia às novas tecnologias. Isso. Aí vocês vão, no lugar de entrar na plataforma à noite, vocês vão ler o artigo e fazer o resumo, tá? Para poder me enviar. Lembrando que não precisa me enviar amanhã mesmo não, tá? Eu sempre dou o prazo para vocês até o dia da prova, que eu for enviar a prova para vocês estarem me enviando esses trabalhos, tá? Quem quiser enviar antes, não tem problema. Mas aí depois do dia da prova eu não vou estar recebendo. Eric, as notas da última prova tu já mandou ou não? Mandei. Lá no outro grupo, né? Que a gente fez esse novo agora. E eu vou estar agora conversando com vocês somente nesse novo, tá? As notas eu vou enviar no novo. Porque assim, aquele antigo grupo era se eu não me engano, né? Porque eu não tava junto de vocês. Se eu não me engano, é o grupo que vocês mesmos formaram, né? Da turma. É isso mesmo? Não, esse aí foi tu que formou, Não, Eric. o antigo. Ah, Aquele que a Carol tava. Menino, da Carol, Márcio. não, eu sei. Eu pensei que era esse, porque ela fez um,
E agora ela fez, já foi feito outro, não É é? porque é o seguinte, Esse que eu tava- quando eu entrei, tinha um formado pela antiga professora, a professora Carol. Quer dizer, que ela estava, né? Não sei se foi ela que formou, mas eu acho que foi vocês, não é isso? Não foi eu que criei naquela época. Isso, Só pois é. confundindo. Aí, quando eu entrei, esse grupo ainda existe, esse primeiro? Sim, desejo. Eu saí de tudinho. Pois é, o problema foi que eu recebi ordens superiores da instituição para eu estar fazendo outro grupo aonde eu pudesse ser administradora, né? Porque naquele grupo lá, a Carol estava como administradora e não saiu do grupo e eu não tinha como ter o controle. Então aí eu fiz o outro grupo e coloquei todo mundo que estava no primeiro. Só que muita gente que estava naquele primeiro grupo, até trancados já estão, né? Que eu procurei saber. Tem alguns que desistiram, que trancaram o curso. E aí a gente viu essa maneira de fazer esse novo grupo agora, né? Atualizado. De estar somente as pessoas que estão estudando online mesmo, ou pela apostila, só mesmo quem está fazendo as provas e tudo direitinho, para a gente ter um controle de quantas pessoas realmente estão fazendo, acompanhando, né? E eu acho que a maioria gostou, né, da ideia de ter um grupo mais seletivo. Eu gostei, porque eu saí dos outros que eu tava, fica tudo embaralhado, né? Então, pra mim não Sim. ficar procurando onde tava jogando as coisas, eu saí de tudinho, nada contra, e tô só nesse. Isso. Aí, quando as coisas voltarem, né, ao normal, assim, digamos, as aulas presenciais, tudo direitinho, a gente vê aí, adiciona quem for voltando a estudar, né, e a gente vai se adequando de novo. Por enquanto, vamos ficar só nós que estamos trabalhando juntos mesmo, que aí fica uma forma mais organizada da gente lidar, né, da gente tá trabalhando. Até porque a questão de trabalhos, tem gente que não faz, que não tá acompanhando, e aí fica vendo o que a gente tá fazendo, tipo, como é que é a prova, né? E às vezes acha até que já teve aluno que achou que até a prova de recuperação seria igual a prova, a primeira prova aplicada. E não é assim não, gente. Não tem nem como, né? Porque quando eu mando a nota pra vocês, eu mando as respostas, né? O gabarito da prova. Então, não teria lógica eu mandar uma prova de recuperação igual a prova que eu mandei, sendo que eu mandei o gabarito, né? Mas, enfim, nosso primeiro trabalho é amanhã. Não precisa entrar na plataforma. Amanhã, quarta-feira. E na sexta-feira também não precisa, porque vocês vão estar aí confeccionando o diário de bordo de vocês, tá? Fazendo o resuminho aí das aulas que a gente tá tendo, beleza? E aí, na segunda-feira, a gente volta para a plataforma. E na terça-feira, a gente tem o estudo dirigido, né? Que eu vou passar uma atividadezinha para vocês testarem aí o que vocês aprenderam, tá bom? E depois já vem a revisão. Aí, em seguida, a prova e a gente já vai terminando a matéria, bem rapidinho, tá? Peraí, amanhã não entra na plataforma Isso. e quinta? Amanhã é sexta, amanhã é quarta, né? Na quinta a gente entra normalmente, porque a gente vai trabalhar juntos, né, na plataforma. E na quinta-feira vocês não entram de novo, tá? Não, sexta-feira, Eric. Isso, na sexta-feira vocês não entram. Isso, mano. Isso. Vai ter aula na quinta-feira. aí Isso. Quarta e sexta não tem. Isso. Aula na plataforma. Exatamente. Obrigada. Entendeu, Adriana? Entendi, tô escrevendo já aqui. Ah, tá. É que eu sou esquecida. Ah, eu também, mas não se preocupa não, que de manhã eu sempre, quando chego no CTA, que eu olho lá o que vai rolar, e aí eu mando lembrando, tá? E mando a atividade também, Tá porque só na sexta-feira que eu vou só lembrar, hoje vocês vão fazer a atividade, tá? Mas eu não vou ter nada pra mandar, porque a atividade é vocês que vão confeccionar, né? No caso, o diáriozinho de bordo, tá? Não é atividade que eu tenho que mandar, não. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês, o que vocês estão entendendo e tudo mais, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Lembrando o que a gente falou ontem, né? Sobre a questão dos equipamentos utilizados na mamografia, a gente vê aí
sobre o processo de aquisição de imagem digital, né? Que é muito comum ser utilizado na mamografia, que são aí aparelhos que exigem uma qualidade maior na imagem, né? A gente vê aí que a mamografia é o que estuda as mamas, a gente até estudou já a disciplina de mamografia, né? Espero que todos tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho sobre como é realizado o exame de mamografia, tá? Que é utilizado aí como diagnóstico pré-cirúrgico, né? Como diagnóstico de alguns nódulos, algumas doenças aí para coleta de material para biópsia, né? E a gente viu também a questão da evolução dos aparelhos. Aí a gente tem a imagenzinha de um equipamento de mamografia digital, né? Como o Márcio estava falando aí sobre a radiologia, né? Exposição de pacientes à radiação ionizante, né? Então, todos os exames, a grande maioria, né? Porque no caso da ressonância magnética é uma exceção, que não é radiação ionizante, né? É magnetismo, mas a gente vai estudar ainda, né? A questão aí de ressonância magnética, não se preocupem, vocês vão entender direitinho como é que acontece, tá? Vimos a evolução dos aparelhos em mamografia, né? Que para a geração de um espectro de feixe mais adequado ao tecido mamário, é utilizado aí o molibdênio como material componente, né? Lá no anodo do tubo de raio-x. A Adriana até palpitou aí, dizendo que seria uma questão para a prova, né? E aí é uma pergunta muito boa mesmo, quando se fala em aparelhos de mamografia, né, a questão do molibdênio, que ele é utilizado aí somente no mamógrafo, tá? É muito importante para que seja utilizado aí para ter uma imagem mais adequada, né? Porque como a gente sabe, as microcalcificações que a gente procura ver, né? São minúsculas, são mais finas que um fio de cabelo. Então, a imagem na mamografia, ela precisa ser muito boa, né? A qualidade tem que ser muito boa. E para isso é utilizado aí o molibdênio, tá? Aí nós vimos como Oi. Esse tu tá lendo aí, tá na apostila? Eu não tô lendo, não. Sim. Eu tô falando, mas tem na Mas tem apostila, assim. Tá, tem tudo escrito na apostila. Tá em que página, Márcio? Tá na senha, na primeira. Ela tava na evolução dos aparelhos, aí é o primeiro e segundo parágrafo que ela tava lendo. Que ela tava explicando, mas sobre essa questão. Que é o molibdênio, né, ou Érica? Ou então o ródio. Isso. Dá aí uma São aulinha pra outros, gente, mas- Márcio, sobre o que você estudou. Não, Vai, tu não quer ser você professor? quer isso que... Não. Hã? Tu não tem Não, desejo gente, de é ser o seguinte, professor? ó, você tem que... Não, mas eu já tô estudando pra isso já. Então vai. Deixa eu tentar falar aqui pra vocês, né? A questão do molibdênio, né? Como foi explicado direitinho, né? Que é ele pode ser chamado também de ródio, que é um material, né? Componente, né? Tem o objetivo do anodo, que o anodo tem cargas o que? Positivas, né? No tubo de raio-x, o que mais? Pode continuar. Isso, mas é isso Qualquer coisa mesmo. eu vou te interrompendo. Tá, pode deixar. Ai, Érica, essa minha apostila veio toda doida, ó. Por que, amor? Da 100 já pulou pra 102, da 102 pra 104, 106, Mas e assim vai, Não. sucessivamente. não é porque tá Mas ela impresso tá na frente e outra. verso, não? Não. Tá não. Ah, o meu tá assim, frente e verso. O meu tá só em números ímpar. Números pares. Oxi. Não, pois é, mas só que tu vê o verso, mulher. Mas é porque tu vê Não o verso. tá, né? homem. Tem. Não tem. Não tem não. Mas, rapaz, não tem. Cadê a Ana Paula? É. Tenta mostrar aí, Ana Paula. Ah, Liga a tua Menino, Bota eu tua fui apostila. pegar essa apostila, o menino passou, foi de hora pra me entregar, entrou lá pra dentro e ficou. câmera. E que horas Ai, foi tá que tu foi me buscar? estressando já.
Meio-dia. Eu fiquei atrás de você lá e não encontrei pra me ver. Ei, eu gosto do Vitinho. O Vitinho é gente boa. Quem? Aí, minha apostila. O Vitor que fica lá na frente. Tá, passa a Deixa eu próxima mudar aqui página. a câmera. Tá. Oi, essa. Mamógrafos, evolução. Aí vem essa. Calma aí, peraí que eu vou virar Tivesse minha. mesmo. É, tá faltando uma folha aí. Não tá no verso, não? Mostra aí Aí, o ó. verso. Ah, não tá mesmo, não. Mas tu já olhou não, não tem não, tá. Tu já olhou lá nas folhas de trás pra ver se não foi só grampeado errado, não? É nada, tá tudo assim. Vê se a folha, tipo, a cen- Misericórdia. Eu olhei o meu também tá. Ah, meu Deus. Viu? Gente, vocês vão lá no CTA que pede pra tirar novamente. Gente, se vocês Fui forem. lá hoje. Se vocês forem E tá de cabeça pra baixo. de cabeça pra baixo. Quem foi que fez o teu. A grampeada. O meu foi o Vitor lá na frente, que ele fica lá, que ele Ah, o João Vitor. É porque eu só chamo ele de João. Aí tu falando Vitor. Meu Deus, quem é Vitor? 162. É, João Vitor. Peraí. Ah, não, o meu tá certo, tá frente e verso. Ah. Então, Tá Ana certinho. Paula, se tu puder ir lá de novo, eu deixo impressa já pra ti, Nossa. certinho, com teu nome lá na frente. Ai, agora eu não sei nem quando é que eu vou poder ir lá. Mas se tu quiser, tu me deixa uma mensagem que eu deixo lá na frente, tá? Se tu quiser ir. Tá. Mas Queria eu quero, só que acho que amanhã não dá de eu ir, não. tá, tudo bem. Mas aí, se tu for, quando tu for, tu só manda uma mensagem que eu já deixo ela prontinha lá na frente pra tu nem esperar, tá bom? Tá. Beleza, gente, vamos dar continuidade aqui. Estava falando, voltando aqui, estava falando sobre o aparelho, né, de mamografia, o equipamento e dos acessórios que existem, né? Na imagem aqui, a gente vê aí o exemplo da placa, né, com filme, e não tem o nomezinho, mas nós temos o compressor, que ele está aí inserido como um acessório, né, que nossa disciplina sobre os equipamentos e os seus acessórios, né, e o compressor está aí como um acessório no equipamento de mamografia, né, no mamógrafo. Aí nós temos o tubo. Qual é a página que tá esse aí? 101. 101. Achou? Ainda não. Deixa eu ver. Achei. Beleza. Então, aí nós temos aí o tubo de raio-x, né? Onde todo o aparelho aí que vai emitir radiação precisa ter o tubo de raio-x, aonde essa radiação é formada, né? E também é um acessório. A estativa, né? A estativa vai aí possuir um braço no qual está fixado o conjunto formado pelo tubo de raio-x, né? Lá em cima. E o sistema receptor do sinal para gerar imagem, que fica nessa parte preta aí, tá? Na parte de baixo. O porta-chassi, tá? Então, nós temos aí a estativa como um acessório também, tá? Na mamografia. O porta-chassi, aí nesse caso do mamógrafo, tem a mesma função do porta-chassi, da estativa lá da UPA, do pronto-socorro, onde a gente vai fazer o raio-x convencional ou digital, tá, gente? Tem o mesmo sentido aí, né? O mesmo objetivo, né? De colocar o filme e receber a radiação para gerar a imagem, tá? Então, nós vimos aí o tubo de raio-x, o sistema de compressão, né? O compressor, que a gente vai já falar de novo sobre ele. A estativa
O painel de comando, né, que seria aqui essa mesinha que fica aqui atrás dessa paredinha. Acho que agora que apareceu para vocês, né, o slide. Isso mesmo. O painel de comando fica aqui atrás, ó, da paredinha. Ele tá aí envolvido, né, inserido, na verdade, como um acessório do equipamento, né? Um acessório aí na área da mamografia, né? Onde permite que o profissional do exame vá lá selecionar os parâmetros de acordo com as características do exame que ele deseja realizar, né? Mas lembrando que, na sua grande maioria, né, dos aparelhos, eles são automáticos. A gente não precisa estar lá indicando qual KV, qual MAS a gente vai utilizar de acordo com cada paciente, como a gente faz nas radiografias convencionais, tá? Na mamografia, de acordo com a compressão que a mama sofre, o aparelho já calcula, vamos dizer assim, automaticamente qual a incidência que deve ser realizada, tá bom? Mas aí existem vários botões lá na mesa de comando, onde você vai disparar, né, a radiação, onde você pode sim modificar, né, as técnicas utilizadas, caso necessite. Tem o botão de emergência, onde você para, né, o exame na hora, caso aconteça alguma coisa, né, e na hora de você rotacionar a estativa, na hora de você movimentar o aparelho para levantar, ficar da altura do paciente, né, ou abaixar, você faz diretamente lá aqui no aparelho, tá? Tem os botõezinhos aqui do lado e você aperta o botãozinho para cima, sobe, desce e gira para um lado e gira para o outro para poder fazer as incidências, tá? Mas também tem lá na mesinha de comando, tá? Na mesinha de comando a gente controla o aparelho aqui todinho também, tá bom? Um acessório aí do equipamento de mamografia. A tabela dos parâmetros, né, geralmente utilizados, isso daí é automático, tá? Só tá aqui como forma de curiosidade. Tem, acredito que tem na apostila também, né, Mar? Tem na apostila também. O sistema compressor, Sim, tem. Que eu já disse para vocês que é um dos acessórios aí, né, que vai promover a imobilização da mama durante a geração da imagem, vai evitar aí a interferência de artefatos, né, que possam ser gerados durante a movimentação do paciente. Então, ela, além de imobilizar a mama, né, para que a imagem fique boa, ela vai diminuir a espessura da mama para que seja utilizada a menor dose de radiação possível para gerar aí uma imagem de boa qualidade, tá, gente? A grade antidifusora, né, são muito importantes para o aumento do contraste e eliminação de uma grande parcela daquelas radiações espalhadas, né, ou radiação secundária, que vai diminuir aí os ruídos da imagem. A grade antidifusora tá aqui embaixo, ó, indicada na setinha, tá? Vem chegando a aluna agora. Ela vai ajudar aí no contraste e diminuir a questão da radiação secundária, tá? Grade antidifusora é um outro acessório aí no equipamento de mamografia, tá? O sistema gerador de imagem física, né? Uma boa imagem da mamografia, ela tem que apresentar aí um contraste elevado, né? Boa definição e pouco ruído, né? Poucos borrões, vamos dizer assim. O sistema de geração de imagem em mamógrafos vai ser aí semelhante com o aparelho convencional de raio-x, né? Porque tem aí o chassi, o filme e a tela intensificadora, né? E nós vimos também a questão dos filmes utilizados, né, na mamografia, o 18x24 e o 24x30, né? Mas como eu já falei para vocês, é mais comumente usado o 18x24 sempre, tá? O filme utilizado em mamografia aí é uma questão que vai diferenciar bastante a mamografia das radiografias mais comuns, vamos dizer assim, né? O filme da mamografia, ela tem a emulsão em apenas um lado, tá?
E nos filmes radiográficos convencionais são 2 lados. Na mamografia é somente uma, tá? É somente uma tela intensificadora para não ter aí uma perda de definição na imagem, tá? Ela converte aí essa tela intensificadora, o raio-x, em luz verde, e o filme utilizado tem uma maior sensibilidade para esse tipo de fóton, né? E aí a imagem da mamografia fica mais nítida, fica melhor, tá? É possível visualizar aí estruturas minúsculas, como as microcalcificações, né? Que, como eu já falei, são bem fininhas, são bem pequenininhas, tá? Esses filmes de mamografia, eles são bem mais sensíveis, tá? Para poder captar aí essas estruturas pequenininhas. Aí, o sistema de registro de imagem, né, que está associado ao sistema automático de exposição, né? Esse tipo de sistema permite as correções automáticas no tempo de exposição, com o objetivo de obter uma imagem de qualidade boa e evitar a reexposição do paciente. No caso, a gente está falando de mamografia digital, né, que entre a convencional e a digital. A mamografia digital aí é o lado positivo, vamos dizer assim, né? A grande vantagem é aí a questão da gente poder manipular a imagem e não ter que expor o nosso paciente novamente, caso, né, não fique tão boa assim. E nós terminamos a aula de ontem e vamos dar continuidade com o magnificador, tá? O magnificador, quem lembra aí aonde que a gente, em qual incidência que a gente utiliza essa daí? Lembra, Márcio? Para que a gente utiliza esse acessório? Peraí. É a questão do... É igual o colimador, é? Pode Esse ser... daí é como se fosse a lupa, uma lupa, né? Para quando o médico identifica uma microcalcificação e ele quer estudar ela melhor, quer ver como ela mais perto, a gente utiliza aí o magnificador, que ele vai dar aí uma ampliação na mama, né, naquela região da mama, de 50% a 60%, né? Então ela vai crescer, vai distorcer um pouquinho, né, a questão da imagem, mas é para aumentar o campo onde o médico está desejando avaliar melhor, né? Então ele vai ser utilizado aí como uma lupa, vamos dizer assim, né? Ele promove aí uma ampliação na imagem quando o médico solicita, né, para ver aí qualquer alteração no tecido mamário em uma determinada região. Aí nós vemos que, uma vez que os mamógrafos, a distância entre o tubo de raio-x e o book, né, de dispositivo, permite aumentar a distância entre a mama e o filme, aproximando-se do foco de feixe de raio-x. Esse procedimento da distância tem aí uma perda na qualidade da imagem obtida, né? E para minimizar essa perda de qualidade, a gente utiliza um filamento menor de cátodo, né? Do catodo, que a gente fala também, o foco fino do equipamento durante a aquisição com magnificação da imagem, né? Esse processo de magnificação da imagem promove uma maior dose na mama do paciente por conta da aproximação da mama no foco da fonte, tá? Por isso que ele é utilizado aí, em alguns casos, somente quando o médico, né, solicita com o objetivo de avaliar melhor alguma região da mama, né? Aumenta a radiação, por conta que fica mais próximo, né? E aí o médico vai poder analisar melhor aquela microcalcificação, né, aquela lesão na mama que ele está desconfiando ou que ele quer estudar melhor do que se trata, tá? Então, o magnificador tá aí como um acessório no equipamento de mamografia, tá? O controle automático de exposição, tá? Esse sistema aí consiste de um sensor posicionado junto com o receptor da imagem e vai detectar a quantidade de radiação que atinge, tá? Se a quantidade de radiação que atingiu o sensor é insuficiente para velar o filme, né, de maneira a apresentar todos os tons de cinza, né,
o sistema automaticamente prolonga o tempo de exposição para garantir que essa imagem tenha uma qualidade, né? Então, como o nome já diz, é um controle automático, tá? No caso de uma programação que vai gerar uma superexposição, o sensor também reduz o tempo de exposição. Então, ele funciona aí tanto para aumentar o tempo, quanto para reduzir quando... eu não posso dizer achar, né? Porque não é uma cabeça pensante, mas quando detectar desnecessário, tá? Então, ele pode tanto aumentar o tempo de exposição, quanto diminuir quando for necessário, tá? No entanto, esse sistema automático de exposição, ele não estará em funcionamento se o operador tiver selecionado o modo automático, né? Quando está no modo manual, esse sistema aí, ele já é desativado. Então, enquanto ele está no automático, ele está funcionando. Lá no painelzinho, você pode continuar a deixar o equipamento trabalhar no modo automático, ou você pode colocar lá no manual. Se você ligar no modo manual, esse sistema aí, ele vai estar bloqueado, tá? O sensor deve ficar posicionado após o filme, tá? Para não interferir na imagem que está sendo registrada, tá bom? O sensor recebe o sinal de raio-x que ultrapassa o objeto e após a detecção desse sinal, o microprocessador envia sinais de correção que pode aí variar o tempo da exposição, tanto aumentando quanto diminuindo, tá? Tecnologia, meus caros, muita tecnologia. E aí... Érica, Oi. Érica, é só uma dúvida. Essa questão, quando é que ele pode ser utilizado no modo manual? É bem raro. Só me informar. Geralmente, assim, a preceptora, que é quem tem mais controle, né? Quem tá ali no dia a dia. Diz que é uma coisa muito rara, a coisa mais difícil. Por exemplo, em todos os dias que eu passei no estágio, a gente não colocou no modo manual de jeito nenhum. Ela disse que é a coisa mais rara do mundo você colocar, porque o aparelho faz tudo sozinho, você não precisa estar colocando nada, né? Existem alguns casos, por exemplo, se a mama for muito grande, muito densa, né? Aí você pode estar colocando no modo manual pra, tipo, exceder a dose que vai ser colocada, né? Mas aí, assim, é muito raro. Geralmente é com mamas que sejam, assim, bem grandes, exorbitantes mesmo. Entendi. Tá, mas aí não... E mesmo assim, você faz a primeira incidência automático. E aí, se for o caso mesmo, é que você coloca manual. Mas é assim, 99% das vezes que você vai trabalhar é somente no modo automático. Tá? É tanto que o estágio de mamografia, né, as visitas técnicas, você vê que é bem tranquilo, né? A gente é só questão de posicionamento mesmo do paciente, né? Porque a gente não precisa se preocupar aí com a questão da espessura, de colocar, né, a técnica adequada para cada paciente, não. Você se preocupa mesmo com questão de posicionamento, tá? Na questão da mamografia é posicionamento, porque você precisa ver tanto o tecido da mama quanto o músculo, né, o músculo peitoral, tá? E aí a gente vem também falar sobre a mamografia digital, sobre o mamógrafo, né, o equipamento digital, que aí a imagem é apresentada no monitor, né, e permite a visualização imediata assim que tem a aquisição da imagem. Então é uma forma mais fácil, como eu já falei para vocês, porque não precisa esperar. Em caso da convencional, aí os acessórios, né, você precisa utilizar são mais acessórios, né? Porque você vai colocar lá o chassi, vai realizar a radiografia, né, a mamografia, e você vai levar para revelar, espera um tempinho, aí que você vai jogar no negatoscópio para você avaliar, e aí caso tenha ficado alguma coisa errada, você vai lá chamar a paciente novamente para poder refazer o exame. No caso da mamografia digital, não, você faz, automaticamente aparece no computador, se é para mudar pouquinha coisa, você já vai lá e já muda,
Caso seja alguma coisa que dê para você manipular, que seja na questão do brilho, do contraste, você manipula no próprio computador. E aí não precisa nem expor o seu paciente novamente, tá? Essa é a grande vantagem da mamografia digital, da radiografia digital como um todo, né? Tanto na mamografia quanto na radiologia odontológica, né? Tudo aí na questão digital. Então, Oi? a questão é só o lado, né, negativo, é a questão do custo, né, que é muito alto. Isso. Mas assim, né, se a gente for fazer uma distinção entre uma e outra, com certeza a mamografia digital veio Pra diferenciar mesmo. para ser, né, aquele diferenciar, né. Isso. É mais Eu só vou ter que fácil. montar uma mamografia mesmo. Vou botar logo na minha clínica. É bem mais fácil mesmo de trabalhar. Eu falo pra vocês por experiência própria. Eu trabalhei 2 anos na clínica de radiologia odontológica. É uma área muito legal de se trabalhar também, gente. Muito boa, eu amei, gostei muito da radiologia odontológica, que é até onde eu vou buscar quando as coisas melhorarem, porque a gente precisa fazer visita técnica pra vocês verem como é que funciona, né? Então eu vou tentar entrar em contato lá pra gente poder fazer a visita, né? Acredito que a gente vai ter a aula de radiologia odontológica online ainda. Tudo vai depender, né, desses decretos aí da vida. Mas vocês vão ver, vou apresentar pra vocês lá. E nas aulas online também, no computador ou presencial que seja, os acessórios que a gente utiliza. Quando a gente vai fazer convencional, você tem um trabalho muito maior. O paciente está lá na tua sala, tu vai, coloca o filme. Na radiologia odontológica, por exemplo, você coloca dentro da boca do paciente. Então, você tem todo aquele cuidado de envolver em saco plástico, né, limpo. Coloca na boca do paciente, faz né, joga a radiação, faz a aquisição da imagem. Aí você tira, aí você pega. Por exemplo, isso é mais fácil se você for fazer só uma, né? E tem paciente que chega pra fazer 3, 4, tipo de 3, 4 dentes diferentes. Aí você fala, moço, só um pouquinho aí que eu vou ali revelar a imagem. Aí você vai lá, prepara, tem toda aquela preparação dos químicos, né? Prepara lá a água, o revelador, o fixador. E aí você fica lá 2 a 3 minutinhos revelando, né, a sua radiografia. Sai molhada, pingando, com aquele cheiro de químico ainda, pequenininho. Aí você vai analisar pra ver se não tá cortando a coroa do dente, se não tá cortando a raiz, se a imagem tá boa, né? Aí se cortou um pouquinho, aí você volta lá e, moço, não deu certo, a gente vai ter que fazer outro. Aí todo o processo novamente. Já com a questão da digital, é completamente diferente, gente. Assim, é uma vida no paraíso. Vocês não estão entendendo. É questão de agilidade, né? Muito mais prático, muito mais fácil. Com a questão do sensor, você posiciona na boca do paciente, realiza na hora, tipo, você aperta o botão, quando você abre a porta, tá lá na tela do computador a imagem. O paciente ainda tá com o sensor na boca. Falta mexer, tá cortando um pouquinho. Aí você só diz, não se mova. Vai lá, mexe um pouquinho e vai lá e dispara de novo. Pronto, tá lá, feito. Coisa que você ia demorar 3, 4 minutos pra ver que não deu certo, ir lá, posicionar novamente, fazer novamente. E em questão de 30 segundos você realiza outra no paciente, né? Então é o mesmo caso da mamografia. Ele vai auxiliar demais tanto o profissional quanto, né, o paciente. E no caso da radiologia odontológica também, que é a minha área de mais experiência, você pode manipular a imagem tranquilamente. Então, se não cortou, mas a imagem tá um pouquinho branca, né, tá muito claro, o brilho tá muito forte, você vai lá, não precisa realizar outra, só muda lá o contraste, a nitidez e show, tá ótimo, não precisa expor o paciente novamente. Então, realmente a questão da tecnologia vem ajudando demais. Assim, até a convencional eu já acho uma tecnologia absurda,
né? Você poder... Já pensou, vocês já pararam para pensar que a radiologia é uma área que você consegue enxergar por dentro, gente. É tecnologia demais, é muito avanço, entendeu? E a digital vem aí para mostrar que a tecnologia ela pode surpreender a gente mais ainda, né? Pelo menos eu penso assim, que é uma área aí extraordinária, né? A gente vê por dentro. E aí nós vimos também, vimos não, né? Vamos ver hoje sobre o... Eu vou estudar o coração do Márcio. Vou estudar o coração do Márcio por dentro. Só dando... Por que, Adriana? Eu quero ver se tu me ama. Vamos sim, bebê. Pois é, gente. Aí nós vamos aqui para o tomógrafo, né? A tomografia computadorizada, né? Aí a TC, né? O exame complementar diagnóstico por imagem, que vai consistir aí numa imagem que tem representa uma secção, né? Ou, como a gente pode falar, uma fatia do corpo. A tomografia computadorizada, ela meio que fatia, né, o corpo em vários pedacinhos minúsculos para você ver parte por parte, né, obtida através do processamento por computador de informação recolhida após expor o corpo, né, aí a radiação X. O método principal é estudar a atenuação de um feixe de raio-x durante o seu trajeto através de um segmento do corpo, tá? Não se preocupem que a gente vai estar falando agora aqui só do aparelho em si e não de como que é formada, tá? A gente vai estudar isso daí na matéria de tomografia computadorizada, de como que se forma, quais são as partezinhas. No caso aqui, nosso objetivo é citar, né, quais são os acessórios, quais são os equipamentos que existem na nossa área, né? No nosso caso, a tomografia computadorizada. A TCI, que é a computadorizada, né, ela vai se basear nos mesmos princípios da tomografia convencional, né? Segundo os quais os tecidos com diferentes composições absorvem a radiação de forma diferente, né? Ao serem atravessados pelo raio-x, os tecidos mais densos, né, que a gente tem como exemplo aí o fígado ou os órgãos, né, ou com elementos mais pesados, né, como os ossos que contêm cálcio, eles absorvem aí radiações de formas diferentes, né, porque eles são de composições diferentes, né, e aí os ossos, por exemplo, os elementos mais pesados absorvem mais radiação que os tecidos menos densos, como o pulmão, né, que tem aí, está cheio de ar, e aí as imagens vão ficar diferentes, tá? Eu nem sei se eu coloquei eu não coloquei a imagem tá aqui, ó, uma imagem de uma tomografia, né? A gente pode observar que isso daqui, ó, é uma vértebra, tá? Da coluna, e aqui as costelas, tá, gente? Isso aqui tudo é pulmão, tá? Cheio de ar, tá? Então a gente pode perceber que cada parte do corpo vai absorver a radiação de uma forma diferente, né? E aí a tomografia traz pra gente uma forma de ver todos os órgãos ao mesmo tempo, né? Mostrando aí as suas partes com absorção da radiografia aí, da radiação, aliás, de formas diferentes, né? Mas eu tava falando aqui da TC em si, né? Assim, uma tomografia computadorizada vai indicar a quantidade da radiação absorvida por cada parte do corpo analisada, né? A radiodensidade. E traduz essas variações numa escala de cinza, tá? Quando a gente for estudar a tomografia, né, TC, a gente vai ver aí a diferença das escalas de cinza, radiodenso, radiolúcido, tá? No caso aí a gente tem só que entender que a TC venha a ser um equipamento utilizado na radiografia, na radiologia, tá? E aí a questão do pixel, vocês lembram que vocês estudaram sobre o que é pixel? Sim, pixel é o menor ponto bidimensional de uma imagem 2D. Exatamente. Então, na tomografia aí, ela é uma questão de pixel, né, da imagem. A cada pixel da imagem corresponde
a média da absorção dos tecidos nessa zona, expressa em unidades de Hounsfield, tá? A gente vai estudar isso bem direitinho quando a gente for ver TC, tá? Tomografia computadorizada. O paciente é colocado aí, ó, nessa maca. Ela é bem estreitinha, né, gente? É tanto que existe aí uma dificuldade se o paciente for muito grande, tá? Porque realmente o espaço não é tão grande assim. Hein, professora? Oi. Eu fiz. Eu fiz do meu joelho ali como é que é ali onde estão atendendo o pessoal de Covid? No INTO. Pois é, eu fiz lá do joelho. Menina, essa bicha parecia que ia se acabar o mundo. É um barulho horrível. Parece assim que tá se acabando tudo. Mulher. Eu dei vontade de gritar assim, moça, esse negócio vai cair em cima de mim aqui. Mas tu fez a tomo mesmo, não foi a ressonância, não? Foi a ressonância do joelho. Ah, tá, porque a tomo ela não faz esse barulho grande, não. Agora a ressonância, se ficar alguém na sala para auxiliar e fazer alguma coisa assim, precisa até usar protetor de ouvidos e até o paciente também. Colocaram. Porque Colocaram no meu. Isso, a ressonância é que faz um barulho enorme, exorbitante. A tomografia ela é mais silenciosa, tá? No caso da E o médico lá, o que é o chefão lá, no dia que eu fui, não é tecnólogo não, ele é técnico de radiologia, foi formado em Fortaleza. É o Maurício? Eu não sei o nome, eu sei que eu pergunto tudo, né? Eu sei que quem as auxiliares dele era tecnóloga. Lá estão fazendo estágio, lá da Uninorte, né? Sim, é o Maurício. E aí eu perguntei se ele era. Se ele era tecnólogo também. Ela disse, nada, maninha, é técnico. É o bambambam daqui, ele. É o Maurício. Tá vendo? É o Maurício o nome dele. É um baixinho, um moreno, né? É o Maurício. Rapaz, ele não saía nem de trás lá dos aparelhos, ele ficava só sentado. Ele é o cara da ressonância magnética, tá, gente? Mas aí eu tô fechando o contrato com a CEDIMP, né, que é quem faz os exames, quem faz lá no INTO também. Então a gente vai ter área de estágio, acredito que lá no INTO também, se tudo der certo, né, na ressonância. E aí vocês vão poder conhecer ele sabe de muita coisa, ele é muito inteligente, ele é o cara da ressonância magnética aqui no Acre, tá, gente? Ele é muito, muito, muito inteligente. Mas enfim, por que faz aquele barulhão todo? Porque parece que tá quebrando a máquina. A ressonância, a gente vai estudar isso na matéria de ressonância, gente. Mas a ressonância magnética não é radiação ionizante. A ressonância magnética, como o nome já tá dizendo, é magnetismo, né? E no raio-x é aquela coisa, é invisível, né? Lá a gente vai estudar direitinho na matéria de ressonância. Não é radiação ionizante, tá? Ressonância. É tanto que provavelmente não, é certeza que eles devem ter te perguntado se você utiliza marca-passo, se tu tava usando brinco, cordão, deixar tudo lá de fora, não foi? Fiquei peladinha, só com um avental. Pois é. Não se pode entrar com nada de metal, né? Nada. Porque, como eu tô falando, é campo magnético. Na ressonância magnética, você pode até perceber que a sala é enorme, é toda fechada, a porta de uma espessura enorme também, né? Por isso que não pode entrar. Tem vídeos. Quando a gente tiver ressonância magnética, é muito legal. Quando estiver estudando sobre ressonância, eu vou passar uns vídeos para vocês que são muito legais de ver, de acidentes, que é muito legais assim, né, gente? Pra gente saber o que não pode fazer. De alguns acidentes que aconteceram, que cadeiras de roda, macas de metal, o aparelho puxa para dentro daquele buraco lá, suga numa velocidade tão enorme assim, que se tiver algum paciente lá dentro, mata, entendeu? Por isso que não pode maneirar o aparelho suga tudo que é de metal, é campo magnético. Aquela sala de ressonância, ela é chamada como gaiola de Faraday, que é física pura, tá, gente? Quem faz radiologia... Rapaz, eu me apaixonei. Eu vou me especializar nisso aí. Pois é. E mamografia.
Mamografia com massa. É. Pois é. Mas eu vou me especializar nos dois também, mulher. Eu gosto de ressonância também. Vão estar juntos. Vamos fazer uns batuques lá, tu vai ver o batuque que faz. Sim, gente. Pois é. Aí, assim, ó, o paciente... Vamos voltar pra tomo, que a gente se empolgou e foi pra ressonância. O paciente vai ser colocado aqui nessa caminha, tá? A gente vai estudar tudo direitinho, que tem que proteger isso aqui, né? A cada paciente que entra, a gente coloca um papel, um plástico aqui em cima. O paciente deita. E essa maca aqui, ó, faz um barulhinho pequeno, tum, e entra aqui. Se for na cabeça, ela entra um pouquinho, né? Se for no tórax, ela entra mais um pouquinho. Se for na questão do pé, no joelho, aí o paciente deita com a cabeça pro outro lado, tá? Tudo. E tem alguns acessóriozinhos também, que quando a gente estiver estudando a tomografia mesmo, a matéria de tomografia, a gente vai conhecer mais eles, tá? Essas máquinas aí tem um nome de gantry, esse buraco, né, vamos dizer assim, parece uma rosquinha isso aqui, né? Então o centro a gente chama de gantry, tá? A gente vai estudar isso melhor. A mesa entra aqui no gantry, né, e aí é feita a radiação. Como é que é o nome? Como é que é o nome disso aí? Gantry. Isso aqui, esse buraco. Tá, aqui a gente... É porque eu não quero ficar me aprofundando aqui, porque aqui é só citar quais são os equipamentos, né? Por cima, mas a gente vai estudar melhor na matéria de tomo, tá? Aí os princípios físicos que eu já falei pra vocês e as vantagens, gente. Questão de ser digital ou convencional. A gente sabe que o digital sai correndo na frente disparado, né? Vai aí na TC, ela vai possibilitar aí os cortes, né, ou secções transversais do corpo humano vivo. Lembram ainda a questão dos cortes? Transversal, coronal, sagital, lembram? Sim, é um plano sagital, né, plano coronal. Deus me livrou, Plano aulazinha axial, transversal... perpendicular, né? Perpendicular. Pois é, gente, vocês têm que ter... Perpendicular. Vocês têm que ter noção aí, ó, que transversal é como se você estivesse partindo em cima e embaixo. Ensinaram pra vocês assim? Se eu divido em cima e embaixo, é transversal. Superior e inferior, né? Isso. Mas a Isso. gente fala assim de Superior, forma mais... inferior, né? Questão. Isso, a gente fala assim de forma mais básica, que a intenção não é que vocês entendam qual é a diferença, entendeu? Então, quanto mais, eu penso assim, quanto mais fácil de fazer entrar na cabeça de vocês, melhor. Que o negócio é aprender, entender, né? Então, dividir em cima e embaixo, ou superior e inferior, vai ser o corte transversal, que é o corte que a TC vai realizar, né? Que é axial também, né? Que é axial e horizontal, né? Isso. Pode ser também. Isso. É porque dependendo do professor, dependendo da literatura que você estiver utilizando, o autor ou o professor vai aí estar utilizando nomes diferentes, né? Mas que significam a mesma coisa. Tá? Aí nós vimos que a outra vantagem... Não, a gente foi esse nome mesmo aí. Foi isso aí. Foi, E a né? professora, ela teve muita paciência. Teve. Qual foi a professora dessa matéria? Ai, eu tô esquecido o nome dela, mas ela vai dar anatomia 2 também. Ah, foi a Sara, Assim então, ela né? falou. Foi a Sara? Não. Não. Não, Eu tô tentando lembrar aqui o nome dela também. também. Esqueci. Ela tem um cabelo todo encaracolado, já é senhora ela já. Eu não, é porque eu não conheço, não cheguei a ter contato com nenhum professor de lá, porque tá todo Vanusa. mundo... Ah, Vanusa. entendi. Fisioterapeuta ela. Ah, tá. Ela é fisioterapeuta? Acho que, não sei, acho que eu já vi o nome dela lá pelas coisas. Pois bem, e... Só que essa... Pode falar. Pode ir. Não, pode continuar aí. Diga, meu filho, essa matéria... Não, foi a matéria que eu te falei que eu não fiz de anatomia. Ah, tá, entendi. Era com ela, foi com ela. Eu fiz com ela visão sistêmica. Ah. Por isso que eu também lembrei do nome dela. Ah, tá.
Pois é. E a outra vantagem aí da TC é que ela vai dar aí uma distinção melhor entre os tecidos, né? Como eu tava falando pra vocês, entre os órgãos, os ossos, tá? São as vantagens da TC. As desvantagens, né? Uma desvantagem, mas que é uma questão de princípio de como que é realizado, né? É que a TC vai utilizar a radiação X, né? A principal característica desse tipo de radiação é porque a radiação X é ionizante, ou seja, o que o Márcio falou pra gente no início da aula. A radiação ionizante, ela tem a capacidade de arrancar elétrons dos átomos, né, do nosso corpo, por onde passa. Né? Isso. Ele tem aí um efeito negativo sobre o corpo humano, né? Sobretudo pela capacidade de causar aí mutações genéticas, né? Aí não seria nenhuma desvantagem somente da tomografia computadorizada, mas da radiação X em si, tá? Mas esse aí é um problema que não é, assim, de tanta gravidade para um paciente que vai realizar um exame esporadicamente, tá, gente? Porque aí ele vai estar fazendo uma vez ou outra, é a coisa mais difícil do mundo. Quem tem que tomar bastante cuidado mesmo na realização dos exames, na hora de trabalhar, somos nós profissionais, tá? Porque a gente tá lá todo dia. Então a gente, se ficar vacilando, a gente pode estar tomando radiação todo dia e aí a gente causar problema para nós mesmos. O paciente, não. É tanto que o pessoal costuma tirar onda com os profissionais da área da radiologia, que o profissional diz, não se preocupe, não tem problema nenhum, não vai causar tantos danos a você. Aí bota lá o meme, o profissional da radiologia, quando me posiciona, sai correndo e vai se esconder. Mas, gente, é uma questão de você ter raciocínio lógico. O paciente vai lá, faz o exame dele, vai para casa e adeus, ele não vai ver mais radiação ionizante, né? E você não, você faz num paciente, vem outro, aí no outro dia você vai trabalhar de novo, então você vai fazer de novo. Então para você, ele é mais prejudicial. Pro paciente, ele não é tão prejudicial. E é verdade o que o profissional fala, é tanto que se você tiver que... existem casos de você fazer uma radiografia que você precisa utilizar ajuda, né, para segurar um paciente, quando é uma criança, né, quando é um idoso, se você precisa de ajuda para segurar lá o paciente, é bom que você peça ajuda para o acompanhante, porque o acompanhante também não vai ficar recebendo radiação o resto do dia, né, e você vai ficar atendendo vários pacientes. Lá na UPA da Sobral, eu era conhecida como ajudar as crianças, porque criança é difícil, gente, para poder você realizar exame. É difícil. Mas aí eu colocava avental, colocava tudo, porque nem com a mãe a criança ficava. Então, assim, existem casos e casos. Então, quando chegava uma criança que estava muito assim, é tanto que na salinha de raio-x, por exemplo, lá, pelo menos lá na UPA da Sobral, a gente já deixava uns bonequinhos, um palhacinho feito de tampinha, umas coisinhas assim, para que quando chega uma criança, você vai lá, brinca um pouquinho, porque você tá de avental, avental não, de jaleco branco, avental, quero virar cozinheira, enfim. Eu tava querendo saber o que é isso, de que avental Ai, meu Deus, o avental que eu tava falando é o plumbífero, né, que a gente bota por cima. Mas aí quando a criança vê você de jaleco, aí a maioria das crianças, né, já ficam com medo e tal. Então você tem que tentar ser o mais simpático possível e conversar, tudo bem, brincar, esse tipo de coisa, né? E aí se a mãe não tiver conseguindo de jeito nenhum, e aí você tentar, pelo menos se proteja, gente. Coloca o avental, plumbífero, tá? Que é o de chumbo, com protetor de tireoide, mas não fiquem segurando paciente, ajudando a segurar paciente sempre não, porque você acha que não tá acontecendo nada, porque você não vê nada, tá lá na sala normal, disparou, pronto, acabou, mas o paciente foi embora, você continuou lá, né? Então, sempre tenham cuidado com essa questão aí, tá? Perguntas que eu quero fazer para vocês, para fixar conteúdo. Vai, Márcia, responde pra gente o que é o molibdênio. O molibdênio é um material componente
do objetivo do anodo do tubo de raio-x, é isso? O molibdênio vai ser aí um componente químico, né? Utilizado especificamente, aliás, na mamografia, né? Na mamografia. Para a qualidade de imagem. Para geração. Exatamente. Geração mesmo. Adriana, para que funciona o painel de comando? O que tem lá no painel de comando? Para que ele serve? O painel de comando permite o executor do exame selecionar os parâmetros de acordo com a característica do exame. Isso, mas aí a gente sabe o quê? Que na maioria dos aparelhos esse painel de comando vai servir basicamente só para quê? Não entendi essa pergunta, não. Márcio, tu entendeu? Railene entendeu? Entendi. Ana Paula? Sim, a questão de ativar lá a radiação. Proteger, de proteger. Não. Às vezes também é um botão de emergência que pode ser acionado. São vários botões que lá tem. O que eu quis dizer... Posição do paciente aciona. Isso. O que eu quis dizer, gente, é que na grande maioria dos casos que você for fazer o exame na mamografia, o painel de comando, você vai somente disparar a radiação. Porque a grande maioria dos aparelhos são automáticos, então você não vai ter que ir lá colocar a técnica de acordo com o paciente, né? Ele serve para isso, né? Ele funciona para isso, mas a gente utiliza ele na maioria dos casos, né? A gente vai utilizar ele somente para acionar a radiação, entendeu? Adriana. Só para disparar. Isso. Só para disparar a radiação. Não, eu não tô dizendo que ele só serve para isso, entenda. Ele serve para... Não, eu sei. Isso, eu tô falando assim, que na maioria dos casos, na prática, tu vai utilizar ele somente para disparar, porque ele é automático, entendeu? O aparelho. Mas ele funciona como um lugar onde você vai estar colocando os parâmetros de acordo com o paciente, tem botão de emergência, né, para interromper lá, caso aconteça alguma coisa, você dispara a radiação, você pode movimentar o equipamento, tá? Tudo isso lá no painel de comando você consegue, tá? Alguém me responde sobre o sistema de compressão, o sistema compressor? Cadê o Felipe? Felipe não fala nada. Pode falar? Então, se ninguém mais pode sim. O sistema compressor, ele promove que a imobilização da mama, né, durante uma geração de uma imagem, né, que evitando a interferência de artefatos de imagem gerados devido a quando o paciente se movimenta. Isso. Não é isso? Isso mesmo. A movimentação do paciente. Só lembrando, Eric, para só um pouquinho, a questão do molibdênio, que ele também pode ser chamado de ródio. Isso, mas a gente... Às vezes a pessoa... Isso, mas aí na grande maioria das literaturas e tudo, a gente vê mais como molibdênio. É mais molibdênio. Isso. Qual a diferença da mamografia digital para a convencional? Vai, Adriana, tua vez. Ninguém quer responder, gente. Tá todo mundo calado. Tu só me pergunta qual é ruim. Porra, bem fácil. Eu falei tanto disso ainda agora. Me pergunta o que é magnificado ou o que eu sei. Vai. Não, ela sabe que é mais difícil. Vai, Márcia, responde essa. A convencional, professora, ela é ruim. Não, a questão de uma diferença para outra, vamos, gente, preste atenção aí, isso é revisão para a prova, isso é uma questão, eu acho que com certeza vai ser a quinta questão da prova. Nossa, pergunta direitinho aí, meu bem, para me escrever direitinho, qual a diferença? A quinta questão aqui, pergunta a mãe de Ná, e eu vou dar a resposta para vocês. A questão da diferença da mamografia convencional para a digital é que na convencional tu tem o uso de químicos, tem aquele processo mais demorado, vocês estão entendendo? Isso. Né? Já a digital, quando você pega, você aciona lá o botão de radiação, para disparar a radiação, você vai ver diretamente no monitor, né? O mais prático, tem mais agilidade,
né? Se você quiser Recebe melhorar na o hora, contraste, né, o resultado. isso, melhorar o contraste da imagem, você pode, né? Não pode ficar, não é que nem o convencional que você, se você errar o posicionamento, vai ter que fazer tudo de novo, expor os pacientes a mais radiação, né? Então, é todo esse processo, gente. Exatamente Entendeu? isso. Vocês entenderam? E agora, por último, explica aí qual é a vantagem e a desvantagem, a gente acabou de falar isso, da tomografia computadorizada. Vai, Márcio. Pra mim, Peraí, deixa eu ver aqui, professora. Vai, cadê a Aline? Sâmia? Ana Paula? Cadê o Matheus? O Matheus tá Eu calado. acho que o Matheus nem tá aqui, maninho. Rapaz, tem um Matheus na sala. Eu entro com o Matheus Araújo e com o meu. Só me passar na floresta, meu filho. Eu quero saber onde fica o cu da cobra. Olha que eu trago a resposta. tá, gente, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos prestar Onde fica o cu atenção da cobra? que a principal vantagem da tomografia computadorizada é que permite o estudo de cortes ou secções transversais do corpo humano vivo, Isso. E ao contrário do que é dado pela radiologia convencional, que consiste na representação de todas as estruturas do corpo sobrepostas. Uma desvantagem também, uma das principais desvantagens é devido ao fato de utilizar radiação X, né? isso. É isso? Isso aí mesmo. Muito bom. Que a principal característica desse tipo de radiação é que é ionizante, que é toda a radiação que foi falada, que tem a capacidade de extrair ou tirar elétrons dos átomos. Você entendeu? Vocês entenderam? Menino é bom, menino é bom. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente vai falar aí do equipamento e dos acessórios utilizados. Amanhã não, né? Na próxima aula. Em ressonância Não, magnética. quinta-feira. Isso. A gente vai falar sobre a ressonância magnética, tá? Doutor Márcio? Boa noite pra Olha aqui vocês. para a câmera e diga alô. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Até quinta-feira, se Deus Até. quiser. Tchau, tchau. Boa noite.